hora da estupidez. O preço da romantização da burrice. Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho tanta certeza. Um cara que é bilionário, né? Ou próximo do trilhão, esse negócio de bilionário não é bom. Bilionário tem que acabar. Não é bom. Aí, Gão, mas você também tem dinheiro. Oh, meu Deus, Não vocês é são bom. burro demais. Irônico, né? Eu canso. Esses assuntos Mas é você os que tem mais me dinheiro, cansam. irmão. Por que você... É porque você não consegue discutir esse tipo de assunto, né, Igão? Opa, você não tem capacidade intelectual pra isso. Pá, teu lugar é virando hambúrguer, beleza? Ó, e olha lá, existe uma série de skills que você provavelmente não tem pra virar um hambúrguer. Você tava falando de quem tem dinheiro? Boa. Porque o meu é meu. Ninguém me deu. Ué, e o dele? Não, te deram plataforma, te deram espaço no canal do Cocielo e te deram espaço no Flow Podcast, beleza? Nada que você conquistou é seu, beleza? Tudo foi conquistado através do quê? De alpinismo social, beleza? Falavam do Macaco 10 anos atrás aqui no YouTube que ele era o grande alpinista social. Pô, aqui, o maior caso de alpinismo social da história da internet. Ele foi construindo, né? Foi construindo. Mas o... Infelizmente, isso é romantizado no mundo inteiro, mas no Brasil, a situação é muito pior. Se você achou dinheiro na rua e devolver para a pessoa que perdeu, você é taxado de trouxa. Se você se recusa a entrar em um esquema fraudulento que vai te dar R$7.000 por ano e se aposentar mais cedo, você é besta por não aproveitar a oportunidade. E se você cobra um político criticando e denunciando suas ações erradas, você é traidor e um monte de istas. É sempre a mesma ladainha. Todos são ladrões. Se eles fazem isso, por que eu não posso fazer o mesmo? Os que fazem isso... Em terra de ladrão, o único crime é ser trouxa, né, bicho? são um bando de hipócritas. Porque Para virar um hambúrguer, você precisa de um lobo frontal, capacidade de raciocínio cognitiva, memória muscular e, acima de tudo, agilidade. O pá não tem isso. Claro que não. ao mesmo tempo que reclamam da vida que têm e das injustiças que sofrem, eles são a causa central do problema e, devido ao seu egoísmo, levam milhões à ruína como consequência. Acha que isso é loucura? Então você não faz ideia de como a estupidez pode ser destrutiva. Estupidez. Qualidade ou característica do que é estúpido. Falta de inteligência ou de discernimento. A estupidez pode ser vista como uma falha no aprendizado. Quando aprendemos sobre o mundo e sobre nós mesmos, o objetivo é melhorar. Mas às vezes, o aprendizado sai do rumo e se sobre nós mesmos. Imagina esse cara liderando uma carga de cavalaria na Guerra do Paraguai. Você tá vendo o potencial desperdiçado do MC Latrocínio médio? É triste, né, mano? O objetivo é melhorar, mas às vezes o aprendizado sai do rumo e se transforma em algo que nos prejudica. Isso acontece quando insistimos em crenças erradas ou seguimos comportamentos que não fazem sentido. Cada pessoa organiza suas ideias e experiências em esquemas, que são como mapas mentais para entender o mundo e decidir como agir. Esses esquemas nos ajudam a interpretar o que vemos e a tomar decisões. Um esquema pode ser útil se for bem ajustado à realidade, mas se estiver desatualizado ou incorreto, pode nos levar a vários erros. A estupidez surge quando mudamos um esquema útil para algo pior ou mantemos um esquema ruim mesmo sabendo que ele não funciona. Muitas vezes fazemos isso porque nos apegamos emocionalmente a esses esquemas, já que eles estão ligados à nossa identidade e à maneira como nos vemos. O historiador econômico italiano e professor universitário Carlo Maria Cipolla criou as Leis Básicas da Estupidez Humana e foi publicado pela primeira vez em 1988. Isso não é filosofia de boteco. Essas leis têm bases psicológicas, econômicas e sociológicas, todas devidamente documentadas e disponíveis para quem tem sede de conhecimento. São 5 leis no total e podem ser aplicadas em vários contextos. E o Brasil tem vários exemplos práticos para cada uma dessas leis. Eu sei, provavelmente vai falar de algo sério aqui, mas eu tenho uma aversão a tudo que é apresentado pra mim como leis, sabe? Soa cultismo barato, sabe? Aí eu fico, sai daqui, amigo. O que você tá com a mão na minha carteira, cara? Devolve. Tipo, já fico realmente meio receoso. É impossível negar os fatos que estão na sua frente. Os que insistem em fazer isso, o fazem por pura birra ou porque são desonestos mesmo. Lei 1. Sempre e inevitavelmente subestimamos o número de indivíduos estúpidos em circulação. Não, jamais. Eu não subestimo. Eu não subestimo a capacidade do brasileiro em ser um primata. Nunca. Na verdade, eu espero que o brasileiro haja como um bonobo em todas as situações possíveis e imagináveis.
Muitas vezes, não percebemos quantas pessoas agem de forma estúpida ao nosso redor, pois elas podem surgir em qualquer grupo, classe social, profissão ou posição de poder. É muito difícil prever atitudes irracionais de certas pessoas. É muito fácil, na verdade, cara. É o brasileiro. Você está. Amigo, você está cercado de brasileiros. É isso que você espera. Você não espera nada diferente disso. Mesmo em cargos importantes ou em posições de... Beleza, mas pô, você mora em Curitiba. Aí, tá vendo? Você pode ter um pouquinho de esperança no brasileiro, no curitibano médio. Mas não é muito mais do que no resto do país, não, cara. decisão na sociedade. Você está cercado de Bobsons o tempo todo. Muitas pessoas seguem ideologias ou crenças que estão fora da realidade, como políticos que insistem em discursos falaciosos ou decisões públicas baseadas em esquemas mentais totalmente fracassados. Isso leva à dificuldade de reconhecer e corrigir os problemas, pois a maioria não percebe o tamanho da irracionalidade em circulação. Isso está relacionado ao viés do otimismo, porque as pessoas tendem a acreditar que o mundo é mais racional e inteligente do que realmente é. O viés do otimismo faz com que essas pessoas subestimem os riscos causados por decisões alheias, sem saber. Vou te falar, eu acho que um tipo de pensamento que deu uma chacoalhada nas minhas percepções da realidade é o fato de que as coisas são aleatórias. As pessoas são irracionais na maior parte do tempo. E, sabe, pessoas tomam decisões racionais. Até que ponto um cidadão que joga no tigrinho, ele toma uma decisão racional? Elas sofrem do efeito Dunning-Kruger, porque pessoas que possuem pouco conhecimento sobre um assunto acreditam saber mais do que realmente sabem e frequentemente tomam decisões erradas, o que ajuda a explicar a invisibilidade dos estúpidos. Sabe aquelas pessoas que você vê em comentários pela internet dizendo "Esse tá assistindo muito filme, bobagem, isso não existe". Tudo isso é teoria da conspiração. Nossa, você tá lendo os comentários do vídeo da Gen Z, que é isso? São exemplos claros de quem sofre do efeito Dunning-Kruger. Pela sua própria ignorância e preguiça de estudar e pesquisar, negam com uma confiança imensa algo que não sabem. Elas não entendem que muitas coisas que elas desconhecem e são incomuns à bolha em que vivem são fatos e amplamente documentados, muitas de fácil acesso em sites de artigos acadêmicos. Durante as eleições, as pessoas menosprezam o número de votos que candidatos idiotas conseguem. Isso acontece porque acreditam que ninguém... Não, eu não desprezo. O Brasil tem um conceito chamado centrão. As pessoas votam. De vermelho eu fico triste, de azul eu fico alegre, fico triste. Alegre. De vermelho eu fico triste, de azul eu fico... Tá ligado? As pessoas votam dessa forma. A gente, inclusive, tem um react muito bom aqui no canal sobre isso. Então, o brasileiro, ele é burro, ele vota num candidato por identificação. Ou seja, quanto mais estúpido um candidato se parece, quanto mais rasteiro e mais... Cara, o mal do brasileiro é querer se identificar, cara. E isso é... Cara, eu acho que isso é um fenômeno recente, velho. O brasileiro querer se identificar, as pessoas não eram assim, o brasileiro não era assim. O brasileiro olhava pro Collor e falava, nossa, é um cara capaz, ele é um cara competente, ele vai cuidar da gente. Eu acho que é com o Lula que mudou essa visão. E que o Lula, ele parece o brasileiro médio. Ele é burro, ele é semi-analfabeto, ele é bem bronco, não lê porra nenhuma. Ele é um animal, ele é um trambiqueiro. Ele é o brasileiro médio. Então, do Lula pra cá, o brasileiro quer se identificar. O Bolsonaro ganhou essa porra, o Bolsonaro é o tiozão do pavê, é o tiozão, eu sou o tio racista, tá ligado? É o tio que pergunta, porra, PT é tudo vagabundo, tá entendendo? As pessoas se votam se identificando. É uma bosta, cara. É triste, velho. Então, o brasileiro agora, ele vota nele mesmo. Sabe, o candidato que mais se parece com o brasileiro médio é esse cara que vai ganhar a eleição. Ninguém vai votar nele. Mas na prática, essas figuras acabam ganhando um grande apoio popular. Subestimamos o impacto de decisões burras no coletivo. É a piada do tio racista, muito texto pra explicar. A estupidez está mais presente do que parece, e muitas vezes as pessoas só percebem isso quando é tarde demais, e os despertos que não tem nada a ver com isso e só querem se afastar da manada, acabam pagando o preço. Os artistas são um prato cheio em relação à estupidez. Romantiza a pobreza, a falsa riqueza, a figura do bandido e o estilo de vida do crime. Eles não entendem o tamanho da influência e o alcance que tem com as milhões de pessoas que os seguem. E quando idiotas influenciam estúpidos, o caos é instaurado. Jovens de comunidades carentes acabam se identificando com esse papo e veem o crime como um caminho legítimo, só reforçando ainda mais a glamorização de comportamentos destrutivos. A primeira lei é talvez a mais impactante, porque ela faz a gente perceber que a estupidez não é restrita a pessoas sem instrução. Ela está presente desde o topo até a base da pirâmide social, como presidentes, parlamentares, juízes, jornalistas, artistas e pessoas comuns. O erro coletivo acontece porque todos ignoram a quantidade de indivíduos estúpidos em circulação. O que assusta é que muitos desses indivíduos...
Valeu, Edition. Valeu, para do meio ano já. Meio ano? Muito bom, estamos de volta. Vai tomar no cu. Em posições de poder, não é? Onde suas ações têm um impacto gigantesco na sociedade, criando um ciclo de caos que atinge a todos. Eu não lembro desse show de Justin Bieber. O que aconteceu aqui? Pois é, só piora à medida que avançamos em cada uma das leis, porque a probabilidade de uma pessoa ser estúpida é independente de qualquer outra característica dela. A teoria da distribuição normal aplicada à cognição diz que a inteligência ou a racionalidade não se distribui de forma linear. Pessoas podem ter altos níveis de conhecimento técnico, mas ainda assim serem estúpidas em outras áreas. Isso reforça que inteligência em uma área não garante racionalidade em todas as outras. Ou seja, ser inteligente, educado, rico ou pobre não protege ninguém de ser estúpido. Complementar a isso, temos a teoria. Cara, eu vou te falar. O que você considera pior? Aquele brasileirinho que nunca leu nada, não lê porra nenhuma. Ele é um animal, sabe? Ele se informa pelo Zap. Ou o brasileiro que leu meia dúzia de livros. E se acha um puta gênio. Qual que é pior? Teoria da multiplicidade de inteligências, que diz que as pessoas podem ser brilhantes em um campo, como por exemplo ciência, e completamente incompetentes em outros, como E geralmente elas são incompetentes quando se trata de economia. Hã? Impressionante como o cara é ultra graduado em 2050 PhDs diferentes em várias áreas dos conhecimentos humanos e, tipo, economia não entende porra nenhuma. Porque todo o resto é meio irrelevante. Vou mandar real. Todo o resto é bem irrelevante. O problema é economia. O problema é que as pessoas querem palpitar em economia. Aí que dá merda. Hã? Que economia impacta a vida de todo mundo. Não é a palhaçada. Ai, sociologia. Não é essa palhaçada. Esse tipo. Um sociólogo erra uma colocação. Nada acontece. Um economista no Bacen erra alguma coisa. Fudeu. Então, geralmente eles erram, né? A piada do tio racista é essa daqui, ó. Antes que. Ai, o Bolsonaro é racista. Os caras vão falar nos comentários. É isso. Antes que apareça os comentários. Vamos então, vida social que é geralmente o cara que não leu nenhum livro esse ano, tipo, não entende nada. ou moral. Essa relação serve para mostrar que, enquanto podemos prever a inteligência geral de uma população, não podemos prever quem será estúpido, pois a estupidez não depende de classe social, formação acadêmica ou posição de poder. Por exemplo, Mano, o médico. É que as pessoas tratam o médico como um grande gênio, um grande. É um erro, inclusive, tratar um médico como um grande intelectual. Não, amigo. É um médico. Ele não é um intelectual. Calma. Beleza? É que a gente viu isso muito na pandemia. Vamos lá. Eu sei que. Nossa, que dor de cabeça que eu tô tendo aqui. Os médicos lá defendendo várias formas alternativas do combate à pandemia, tipo, e tratando a palavra deles como se fosse, nossa, um grande sábio. Não é, beleza, não é. Valeu. O Bobson volta de forma menos irracional que o cachorro do experimento de Pavlov. Menos irracional? É mais irracional. É mais irracional. O Bobson ele vota de forma mais irracional que um cachorro. Beleza? Que o cachorro, pelo menos, como eu posso dizer, o cachorro se oferece duas. Vamos lá. Pegue uma tigela cheia de bosta. Pegue uma tigela cheia de carne fresca, vermelha. Ofereça ao cachorro. O cachorro vai cheirar a tigela cheia de merda e vai comer a carne. O brasileiro, mais vezes do que você espera, vai escolher o pote de bosta. Muitas vezes ele vai escolher o pote de bosta. Quase meio a meio. É isso, esse é o brasileiro, cara. O brasileiro é isso aí. Então, o brasileiro, ele é pior que um cachorro. Ele vai roubar tigela. Obviamente o brasileiro vai roubar tigela. Óbvio, de lei. Ele vai roubar tigela nas suas opções. Mas o brasileiro, muito provavelmente, vai escolher o cocô em vez da carne. Enquanto o cachorro sempre vai escolher a carne. Deixa essa aí! O médico fica 2.050 horas estudando pro Enem. Daí chega para coisas fora do vestibular de medicina. Eles são os qualquer sem saber nada. Fala isso por estar tentando medicina. Fica com
12 a 16 horas por dia só pra tentar passar no vestibular. Chega na faculdade, tu vai estudar pra cacete. Daí se formou, como tu disse, em uma live. E o cara, primeiro salário, vai comprar uma BMW e vai quebrar. Médicos... O médico é a classe mais falida do Brasil, cara. Tipo, falida questão monetária. Os caras ganham uma nota, mas você vai ver, eles começam a viver num padrão de vida altíssimo e a vida deles agora é fazer plantão. Plantão atrás de plantão, porque eles quebram, cara. Eles estão ganhando seus 12, 13 mil reais e estão vivendo num custo de 15. Eles quebram, cara. Eles simplesmente quebram. É assustador, mano. Eles não sabem cuidar do próprio dinheiro. Eles são completos incapazes. Deixa essa porra, eu vi um vídeo já derramou. Aperta, eita! Deixa derramar, cadê? Puxa pra fora o bico! Essa porra coisa, cadê? Vai, vem cá ajudar. Deixa derramar! Deixa! Gasolina Pode baixa, derramar, não meu. paga nada! Deixa derramar! Deixa derramar! Lava... Boa, animal! Queima toda a tinta. Genial. Eita miséria! Deixa derramar! Deixa derramar! Deixa derramar! Ô, vai molhar o carro, porra! Então não adianta. Não tem que... Um cara desse não tem que ser latufado. O cara... Você tem noção que o seu voto tem o mesmo peso que o dele? Se o dólar vai baixar, não adianta se a economia vai bem. Não adianta se vai ter mais emprego, mais isso, mais aquilo, se ninguém tiver oxigênio. Pra sorte da Anitta, eu nunca vou chegar perto do poder. Para sorte da Anitta, eu jamais estarei numa posição em que eu posso canetar certas ordens e coisas acontecem. Pra sorte dela. É pra sorte dela, cara. Pra sorte dela. Eu nunca vou chegar lá. Eu vou sair do Brasil, mas é triste. Porque sem oxigênio, o dólar ele vai ficar ali sozinho voando, ó. Vai todo mundo sem oxigênio, entendeu? Pessoas de todas as classes sociais, incluindo médicos, advogados e empresários, caíram no golpe Principalmente eles. de pirâmides financeiras, como a Telex Free e a Atlas Quantum. Mesmo com o alerta público de órgãos financeiros, muita gente acreditou em promessas de dinheiro fácil. A segunda lei expõe uma verdade incômoda. A estupidez é democrática. Ela atinge a todas as camadas. Já houve um tempo em que a elite brasileira mandava os seus filhos para estudar em Coimbra e eles voltavam de lá com várias ideias liberais e pensamentos vanguardistas europeus e papapá, e mesmo assim eram donos de escravos. Houve esse tempo. Isso não acontece mais. Hã? Hoje o herdeiro ele tem o mesmo intelecto que o MC Latrocínio. Mesmíssimo. Os mesmos gostos, os mesmos anseios, consomem a mesma cultura. E é isso. Eles são iguais, tirando a parte financeira. Mas eles se vestem até parecido. Bosta, né? É isso aí. É isso que aconteceu com a nossa elite. A favelização da elite também. É triste, cara. É triste. Sociais e não faz distinção entre classe, profissão ou inteligência. Essa lei acaba com a ilusão das pessoas Muitas vezes acabam morando até próximo, né, na alfavela. que acreditam que os ricos, instruídos ou poderosos são mais racionais. Todos podem ser vítimas de suas próprias ações. Então poder, inteligência ou educação formal não garantem imunidade à estupidez. Analisando a Lei 3, ela diz o seguinte: uma pessoa estúpida é aquela que causa dano a outra pessoa ou grupo de pessoas, enquanto não obtém nenhum ganho para si ou até sofre perdas. O comportamento estúpido está muito ligado... Não, posso ir mais longe? Ah, mas o brasileiro é um primata e papapá. Falando do MC Latrocínio, mesmo no topo da aristocracia europeia, isso daqui é um príncipe da Noruega. Isso daqui é um príncipe norueguês. MC Von Latrocínio, cara. Acabou, it's over, não resta mais nada, não restam valores, não tem valor algum, tá ligado? Da elite a ralé, tudo podre. É isso, aqui ó, é isso, acabou-se, hã? Pronto, então não sabe nada, irmão, aqui tá tudo corrompido, absolutamente tudo está corrompido. do dilema do Hunter Biden, né?
Não precisa ir muito longe. É que eu tô mirando na aristocracia, sabe? O pináculo. É o Hunter Biden, um viciado em crack, PDF file. Prisioneiro na teoria dos jogos. Quando duas partes não cooperam, mesmo sabendo que isso as prejudicará, o resultado é prejudicial para todos. É o famoso perde-perde. Na psicologia clínica, isso está ligado aos comportamentos autodestrutivos, e pessoas que persistem em hábitos que lhes prejudicam, como vícios e autossabotagem, Príncipe Mano Piloto de Bourbon. seguem a lógica da terceira lei. Essa é a lei mais poderosa e temida, pois revela o verdadeiro perigo da estupidez. Mesmo consciente dos prejuízos, o estúpido age de forma prejudicial para os outros, mesmo que isso o prejudique também. Ao contrário do perverso, que se beneficia enquanto os outros perdem. Por exemplo, alguns parlamentares propuseram a exclusão de matérias como filosofia e sociologia do currículo escolar, alegando que elas eram inúteis e ideológicas. Vou te falar, eu passava o facão também. Eu acho que... Se eu não me engano, eu não sei qual que é o país que faz isso. Mas os alunos mais burros, eles são obrigados a fazer cursos técnicos, de, sabe? Realmente focar em engenharia pra desenvolver esse tipo de técnica. Porque, mano, essa galera vai virar trabalhador mesmo. Essa galera não foi feita pra pensar. Então, soca trabalhos técnicos, mecânicos pra eles aprenderem a fazer. Alemanha. É isso. Tipo, mano, mas, ô campeão, ô Hans, você é burrinho, você não vai fazer filosofia, você não vai estudar sociologia, você vai virar engenheiro, beleza? Pronto, vai lá, faz engenharia, cala a boca, é isso que tinha que fazer no Brasil, cara. Você tem que pegar o aluno que ele é defeituoso, pega os 10 melhores, esses 10 melhores vão ter a opção de fazer o que eles quiserem. Os 20 restantes... chicote, vai fazer trabalho técnico, vai fazer curso técnico, vai fazer técnico em administração, técnico em mecânica. E é isso, cara, porque a gente tá precisando desse tipo de mão de obra qualificada. Eu sei que cálculo é difícil, mas matemática é uma habilidade que você pode desenvolver. E ela é útil, a gente precisa de engenheiros. Beleza? Esse é o ponto, a gente precisa dessa galera. Então, se essa galera já não nasceu pra pensar... Bom, que se tornem trabalhadores produtivos. Beleza? Não, exato, a Alemanha, o lixo do lixo vai pro exército. Ao invés de solucionarem o problema aqui, Mas não, aqui no Brasil, até o cara mais burro, ele resolve, não, eu vou virar advogado. Não, cara, você não pode virar advogado. eles mesmos criaram. Ao enfiar essas ideologias nessas disciplinas nos últimos 100 anos, eles simplesmente querem excluí-las. Por isso eu virei economista, que é uma habilidade inútil. Caso aprovado, isso acabaria com o pensamento crítico dos estudantes, limitando drasticamente Que pensamento crítico, cara? Que estudante? Cara, o meu caro legado, você já pisou numa escola pública? Ou melhor, você tem contato com alunos de escola, adolescentes? Eles não têm pensamento crítico nenhum, irmão. A vida deles é ficar dando swipe no TikTok, virando tela infinita. a sua formação intelectual. Os próprios parlamentares, enquanto líderes de uma nação, se prejudicariam a longo prazo, pois uma sociedade Programação é ser inteligente? Cara... Puta que pariu. Aqui. É uma habilidade que qualquer um pode adquirir. Não é qualquer um, mas dá pra adquirir. Dá. Pega um cara que é um completo animal. Você consegue ensinar programação pra ele. E ele vai se tornar um brasileiro útil. Ele vai ter dificuldade. Mas ele pode, pelo menos, trabalhar na área. Um cara que é muito inteligente e se torna um programador, bom, ele vai se tornar a referência na área dele. Um cara que é muito burro e se torna programador, bom, ele vai ser mais um funcionário. Ótimo. É isso. É melhor esse cara estar trabalhando em algo útil do que virando advogado. menos crítica é mais fácil de ser manipulada. Basta ver a maioria da população hoje. E quando as pessoas, durante protestos ou comemorações de... O ponto é, eu já falei isso em outro corte, tô me repetindo já. Cursos de humanas, eles têm que ser limitados à elite. Elite da elite da elite. Tem que fechar 99% dos cursos de sociologia, de antropologia, de direito. Tem que fechar tudo, cara. Tem que ser o pico do pico da excelência. A gente precisa de pintor, de parede. A gente precisa de engenheiro, a gente precisa de mecânico, a gente precisa desse tipo de gente. A nata vai ter acesso a cursos de humanas. O resto vai fazer cursos de exatas. Cursos técnicos. Tá entendendo? É isso que a gente precisa. É isso que tem que ser feito. Psicologia, mano, você tá maluco. Imagina dar o poder
de modificar a cabeça de uma pessoa, de poder fuder com a cabeça de uma pessoa, qualquer primata, nota de corte de 600 pra psicólogo, tipo, mano, vai se fuder, cara. Pedagogia, pelo amor de Deus, cara, você vai deixar um primata ser professor? Sabe, qualquer animal conseguir virar um professor, nota de corte 400. Não, não, é elite. Tem que ser curso pra elite. Eu não tenho que ter acesso a essa porra. Mas não, né? É que o Brasil é um país tão merda, né? Que a gente supervaloriza cursos técnicos e de exatas e, tipo, cursos de humanas sobra pra ralé. Tinha que ser o contrário. De futebol, quebra um ônibus, arranca um bloco de prata. Já dizia o Olavo, vai trabalhar de gari, porteiro de bordão, mas não ser professor da USP. É? Ou destrói câmera de vigilância. O que você acha que acontece? Após a derrota do Brasil na Copa de 2014, quando perdeu de 7-1 para a Alemanha, houve atos de vandalismo em várias cidades. As estações de transporte... É Cleide fazendo ciência política, se cursos de humanas fossem limitados à elite da elite, a gente não teria Chavoso da USP, não teria Neves, não teria Gaio Rato, não teria Humberto, não teria Jones Manuel. Porra! Caralho, pensa um pouquinho. Think, Mark, think. Hã? Tem que limitar mesmo. Tem que limitar. Tem que limitar. Transporte público foram destruídas por torcedores revoltados. Fora um alemão e um humorista que foram agredidos. Você acha que o Wilk, num cenário ideal em que 99% dos cursos de história foram fechados em todas as universidades do Brasil e só a elite tem acesso, você acha que a bosta do Wilker Leão ia estar lá fazendo merda? Não ia. Por eles. Tudo por causa de um jogo de futebol. O custo de reposição dos equipamentos é pago com dinheiro público. Os melhores têm que chegar lá. Escola pública, inclusive. Olha, eu vou mais longe. Antes, o meu argumento passado, que eu fiz em outro vídeo, foi... Não, aí a iniciativa privada libera. Tipo, não tem. Tem que proibir mesmo. Cursos de humanas tem que ser exclusivo para as melhores instituições. PUC, Mackenzie, INSPER e federais. As melhores federais. Inclusive, a gente tem que fechar a maior parte das federais do Brasil. Acabou. Então, tipo... Ai, mas não tenho grana, pô. Como que eu vou chegar na faculdade de história? Cara, se você é um dos melhores, intelectualmente falando, você vai ter acesso ao seu curso, a sua vaga está lá. É só você conseguir a nota de corte 100. 1000. Você conseguiu 999 tua nota de corte. Pô, você tá lá, cara. Tua vaga tá garantida. Você está entre os melhores. É isso. Tá entendendo? É isso. Esse é o ponto. Limitar os melhores. Em grana, não. Aos melhores intelectualmente falando. Acabou. E pronto, a gente já resolve um problema grande aqui. Tem muito doutor, tem muita... Caralho, ai meu Deus do céu. Nossa, bateu um varguismo agora do nada aqui. Nossa senhora. Bateu aqui. Bateu. Sim, bateu aqui. Nossa senhora. Caralho. 80 anos depois, é o mesmo discurso. Tem! Demais! Muito! Demais. Se eu fosse o Getúlio Eu vou mandar. Porra! Caralho, até um relógio quebrado acerta na hora 2 vezes ao dia. Aí acertou. É isso, mano. Tem que mandar todo mundo que estuda na Unicamp plantar cenoura. É isso aí. Público. Ou seja, Sacanagem. Tem que mandar pra Gulag Escravieiros. A Unicamp tem que ser colocada na ilegalidade. O que a Unicamp produziu pro Brasil, eles tinham que ser... Nossa, eu vou ficar cala a boca. Eu vou ficar quieto. Chega, não vou me comprometer. e eu pagamos por isso. As pessoas que quebram os bens públicos não ganham absolutamente nada. E, em muitos casos, acabam presas. Não me lembro desses gados fazendo arruaça quando o dólar sobe, quando a gasolina aumenta, quando o preço das suas contas aumenta, nem quando são... O brasileiro é um leão pra brigar no trânsito. É um tigre pra brigar com o cara que torce pro time adversário. Mas pro dólar? A R$7? Não, que isso.
Quero uma picanha, uma cervejinha aqui. São roubados nas ruas. Também não me lembro dessa revolta toda, quando os políticos que eles mesmos colocaram lá, já que são estúpidos, e não gostam de política, e ficam palpitando sobre sem saber nada, e são governados e manipulados por quem gosta, enfim, a hipocrisia, aumentam o próprio salário sem mérito nenhum, nos extorquindo cada vez mais para termos que financiar através de impostos esses idiotas que criam leis só para nos ferrar todos os dias. Você é burro se agir de maneira correta no Brasil. É uma inversão total de valores. Aquela bizarrice onde o poste mija no cachorro e a pipa empina o menino. O Bostil é um país que compensa ser malandro. E isso... Esses canal de Bostil é uma bosta, né, cara? Eles são a cara do bostileiro, né, mano? É canal de A, porque eles são os bostas, eles não têm a capacidade de adquirir um microfone e equipamento pra gravar. Não sabem gravar vídeo, sabe? É gameplay de GTA, o jogo mais low IQ possível. Eles são a cara do Bostil, eles são a cara do Bostil. Glorificado de todas as formas. As pessoas glorificam canalhas que aplicam golpes. Literalmente botam um ladrão no Planalto Central e se glamoriza a malandragem desde pequeno. A mídia romantiza a safadeza. Você liga sua televisão e o que tá passando é novela, onde um personagem trai o outro, rouba, etc. E o pior não é isso estar na trama. O pior é que esses atos são sempre justificados e passado pano como se fosse certo. Esta é a lei mais assustadora de Tipola, pois mostra que o estúpido é tão perigoso quanto o perverso, e juntos podem sobrecarregar serviços públicos, aumentar o custo de vida e É sobrecarrega. Você pode pensar, por que vocês acham que os Estados Unidos não têm serviço público de saúde? Porque pega mal o Estado americano começar a intervir de forma muito agressiva na vida privada do americano. Beleza, eu sei que você tá pensando em vídeo de Snowden, vigilância, mas eu tô falando de outra coisa. Vem o Estado americano, olha, americano, vamos criar o nosso sistema público de saúde aqui, só que para isso a gente vai ter que regular a quantidade de açúcar na comida de vocês. Vai cortar 90% do açúcar. O americano médio vai... Todo mundo que vai pra Europa sempre vai falar a mesma coisa. A coca daqui não é tão doce. Por quê? Porque a comida de lá é ultra regulada. Por quê? Porque eles têm serviço público de saúde. Por que é ultra regulada? Pra porra do europeu não virar bosta de um obeso e se tornar um peso no sistema de saúde deles. Então o americano, os Estados Unidos nunca vai ter esse sistema de saúde, porque vai ser um pesadelo regular a comida, forçar o americano a ter uma vida saudável. Então é melhor que cada um arque com as próprias consequências. Aí você pensa, o Brasil não tem isso, né? O brasileiro tá comendo lixo, o brasileiro tá ficando gordo, o brasileiro tá destruindo a própria saúde, mas a gente tem um SUS. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Por que o nosso sistema de saúde é isso? Porque, bom, a gente tem um sistema de saúde, legal. Mas, por sua vez, o Estado brasileiro não faz nada pra regular a vida privada do cidadão. Então a gente come lixo, aí o cara fica gordo, obeso, e vai pra porra do sistema de saúde público. A gente sustenta esta merda. E o SUS se sobrecarrega. Porque, bom, sabe, a gente tem o bônus, mas não tem o ônus. O ônus de um sistema de saúde público é a sua vida vai ser ultra regulada. É foda, bicho, é foda. E aí você faz o quê? Aqui, cara, realmente, a gente tem o pior dos dois mundos. Tipo, a gente tem o pior sistema de saúde público e um estado que não regula a comida e o caralho. Blá, blá. É complicado, velho. É complicado. É complicadíssimo, complicadíssimo. Desestabilizar a convivência social. Não, mas não é que a ideia da Europa é ruim, é a forma que eles encontraram pro sistema não colapsar. É isso. Eu, pessoalmente, como o Brasil nunca vai querer passar regulação em comida, em doce, o caralho, que o brasileiro é essa bosta desse povo merda, que vai continuar comendo mal e... O que eu faria era remover certas coisas do SUS. Por exemplo, cirurgias bariátricas. Corta. Se você não tem apendicite, tá ligado? Que você vai acumular gordura, você não vai ter acesso ao SUS. Você também não vai ter acesso ao SUS caso você desenvolva um câncer de pulmão e prove que você seja um fumante. Você tá entendendo? Começa a responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Isso tinha que ser feito. Mas
Cirurgias estéticas, todas cortadas, a não ser que seja um tipo, sabe? Aquele tipo de cirurgia estética que não sei se ela sofreu um acidente, quer reconstruir o rosto, ótimo, SUS. Não tem nenhum problema, mas quer colocar teta? Não vai. Então, esse é o tipo de coisa que tinha que ser removido do SUS, cara. As pessoas tinham que responder pelos seus atos aqui no Brasil, coisa que não acontece. O brasileiro não responde pelos seus atos. Indo direto para a Lei 4, ela diz o seguinte: pessoas não estúpidas sempre subestimam o poder de destruição dos estúpidos. Em particular, as pessoas não estúpidas esquecem constantemente que, em qualquer momento, lugar e circunstância, associar-se ou conviver com pessoas estúpidas invariavelmente se revela um erro custoso. Como disse na primeira lei, as pessoas fazem uso do viés do otimismo e falácia do mundo justo, porque ainda acreditam que o mundo é um lugar justo, ou seja, quem age de forma errada vai ser punido. Isso impede que as pessoas tomem precauções contra o impacto dos idiotas, resultando no efeito de normalização do desvio, que acontece quando comportamentos irracionais acontecendo com frequência, como a corrupção, por exemplo, é normalizado ao desprezarmos o poder de destruição deles. Muitas pessoas não ligam para o impacto de pequenos atos de corrupção, como pegar um atestado falso, por exemplo. No entanto, quando todos fazem isso, o sistema entra em colapso e todos sofrem. Lembra do que eu disse quando as pessoas falam, todos são... Falando nisso, Renato, esses dias eu tava refletindo sobre alimento processado, e sinceramente isso pode ser meio surreal. Mas se eu tivesse filhos, eu ia plantar meu próprio alimento mesmo. Pelo menos arroz e feijão, pra evitar o máximo de refrigerante e fritura. É o mínimo, né? Aliás, a parte do arroz pode cortar. Carboidrato tá até excesso. Então a gente consome muito carboidrato. Dá proteína vegetal e compensa o carboidrato com batata. Batata é top. Ladrões. Se eles fazem isso, por que não posso fazer o mesmo? Esse é um exemplo perfeito do efeito de normalização do desvio. A quarta lei é um alerta sobre o perigo da convivência. Não aceitaram a minha irmã que quebrou o pé. E se eu não operasse rápido, teria que amputar. Tivemos que pegar dívida pra... Esse é o SUS, cara. O SUS colapsou. O SUS está prestes ao colapso. O SUS está próximo ao colapso e, tipo, vai fazer o quê, cara? Sabe? É só socar dinheiro? É só contratar mais? Não é, cara. Tem questões além do aparelho Sistema Único de Saúde. Tem coisas que vão além disso. Mas... discussões complexas. A gente tá aqui debatendo se o Gustavo Lima vai ser candidato a presidente. Coisas mais importantes. Pensa com estúpidos. Ela ensina que nunca devemos menosprezar o poder deles, pois eles podem causar prejuízos imensos, independentemente de classe social, inteligência ou status. Os jornalistas também se encaixam na quarta lei, porque ao divulgar os furos de reportagem sem verificar as fontes, corre o risco de espalhar notícias falsas. Ao replicar notícias falsas, a credibilidade do jornalista e do veículo é destruída. Credibilidade. Jornalistas que se associam a fontes não confiáveis. Esse bagulho do atestado falso é um inferno. Minha mãe totalmente travou as costas perto do ano novo e não queria ir ao médico porque iriam pensar que ela só queria atestado e não daria atenção, porque tem 1 milhão de vagabundo que faz isso. Exatamente. Subestima o poder de destruição de um simples boato. Vocês têm que entender que amputar o pé é de boa. Temos coisas mais importantes, tipo colocar peitos ou amputar outros membros. Uma notícia falsa viral pode destruir carreiras e prejudicar a confiança da população na imprensa. Muitas vezes nem precisa ser uma notícia falsa. Só o fato de ser escandalosa, sensacionalista e partidária já quebra a confiança das pessoas. A quarta lei revela que conviver com estúpidos é um erro fatal. Esses exemplos mostram que, quando os não estúpidos subestimam o poder destrutivo dos imbecis, eles pagam um preço alto. Essa é a lógica de Tipola. O estúpido não tem lógica, e por isso é incontrolável. O que nos leva à quinta lei, que diz que a pessoa estúpida... Um povo que não consegue lavar o próprio pênis e mais de 1000 pênis são amputados por ano no Brasil não merece ter direito a votar. É o tipo de pessoa mais perigosa que existe. Estudos mostram que eventos negativos têm impacto maior em nossas vidas do que eventos positivos. A estupidez se encaixa nesse conceito, já que uma burrice tem consequências mais destrutivas que um ato inteligente. No dilema do prisioneiro, quando todos buscam vantagens individuais, eu não sei como eles conseguem, é a incapacidade do homem brasileiro, né? O resultado coletivo é o pior possível, e a estupidez só acelera esse colapso. Quando as pessoas seguem um comportamento de manada, muitas vezes agem sem pensar, o que potencializa o poder destrutivo de decisões estúpidas em grupo. A quinta lei é o coroamento das 4 anteriores. Segundo Tipola, de todas as categorias humanas, no caso inteligentes, bandidos, ingênuos e estúpidos, os estúpidos são os mais perigosos. Durante uma viagem à Disney, MC Gui fez um vídeo zombando de uma menina que usava uma peruca, provavelmente por motivo de saúde, como câncer, por exemplo. Ele riu da garota e expôs a imagem dela nas redes sociais. Chegamos na Disney, mano, olha isso. Não tem quem encher de bala um cara desse? Para de dar, caralho.
Não tinha que pegar um cara desse. Não tinha que pegar um cara desse, levantar ele pelas pernas, tá ligado? Num poste. Eu vou foder. Final da história vocês entendem. Resultado, karma instantâneo. Houve uma indignação nacional, perda de contratos, cancelamento de shows e destruição de sua reputação. Ele mesmo sofreu as consequências, mas o maior impacto foi na imagem dos brasileiros no exterior, que passaram a ser vistos como pessoas desrespeitosas. A Anitta é um prato cheio a respeito disso. Demorou, Em hein? revistas internacionais, ela queima o Brasil a cada detalhe, especialmente sobre as mulheres brasileiras. Com isso, os estrangeiros pensam que todas as brasileiras são iguais a ela, fora o preconceito que elas sofrem a morar nesses países. Por causa disso, o Brasil fica conhecido como a Casa da Mãe Joana, onde a desordem e retrocesso é o que impera. No auge da crise sanitária, um homem foi filmado lambendo pacotes de alimentos em um supermercado. O vídeo viralizou e gerou revolta. Isso aconteceu nos Estados Unidos. O caso assustou a população, gerou pânico sobre o risco de contaminação e aumentou as tensões sociais. Ele não ganhou nada com isso. Foi identificado, denunciado e preso, mas o estrago já estava feito. Aplicar as 5 leis fundamentais da estupidez humana ao cotidiano não é apenas um exercício intelectual, é uma necessidade prática. O que pobre faz com o iPhone? Não, falando sério. Tipo, o pobre que não tem reboco na parede, o que esse cara faz com o iPhone? Hein? O quê? O que ele faz com o iPhone? O que ele faz? Enfia no cu. Aqui, ó. Ó. Olha que legal. Ó. Olha aqui, ó. Que status, porra! Você mora numa casa de barro! Esse povo brasileiro aí, velho. Esse povo brasileiro. Prática para a sociedade. Carlo Maria Cipolla nos mostrou que a estupidez não está restrita a uma classe, profissão ou nível de poder. Ela atravessa todos os estratos sociais, então ninguém está imune. Mas por que isso importa? Cara, eu tô com o meu Samsung S23 aqui. Vou pensar bastante em adquirir um S25. Mas, tipo, ainda está no mundo das ideias. Tipo, e olha lá, e se o S25 não for bom, muito bom, for um grande salto tecnológico, um grande salto comparado a esse daqui, eu vou ficar agarrado nesse celular aqui até ele começar a estragar. Porque reconhecer isso Performa bem pra cacete, tipo, mó de boa. Já falamos 1000 vezes esse celular aqui. a estupidez é uma forma de alertar as pessoas dos seus efeitos destrutivos. Cada uma das leis nos revela uma faceta diferente de como a estupidez opera e como seus impactos podem ser devastadores. Ao observar exemplos concretos no Brasil, fica claro saber que identificar as ações estúpidas E outra, a minha razão para ter um Samsung é porque ele tem integração com o Instagram. Então, tipo, os meus posts lá, eles saem em alta qualidade, coisa que os outros Androids não têm. Então, tipo, é isso. Se eu for continuar usando Android, eu vou seguir utilizando o Samsung. Senão eu vou pro iPhone, porque daí tem outros motivos, razões relacionadas ao trabalho, mas, cara, não é que pra ficar mostrando, eu tenho iPhone, em cada nível social é crucial. Muitas vezes, pessoas são iludidas pelo poder, pelo prestígio ou pela fama de uma figura pública, e por isso se recusam a ver o óbvio. Essa pessoa está prejudicando a todos, incluindo ela mesma. Ter consciência dessa dinâmica nos impede de cair no erro de segui-los ou apoiá-los. A quarta lei de Cipolla é clara: não se associe a estúpidos, pois eles te arrastarão para o abismo. Quando nos envolvemos com políticos incompetentes, celebridades irresponsáveis ou jornalistas sensacionalistas, estamos nos colocando no centro do desastre. Entender essa lógica nos permite filtrar melhor as pessoas, os líderes e as informações que absorvemos. Muitas vezes, não percebemos que estamos cercados por pessoas que agem sem tudo herdeiro. É, que beleza, hein? lógica e sem propósito. Isso acontece porque o estúpido Cara, o Brasil é um país tão maldito, né, cara? Eu vi um tweet uma vez, eu acho que eu falei isso em live algumas vezes já. Mas ele foi uma elucidação muito boa. Na virada, ali por 2015, 16, 17, um monte de gente começou a ter acesso ao anarcapitalismo. Eles começaram a ler artigos, começaram a buscar livros e pá, e depois avançaram seus estudos. O anarcapismo foi a porta de entrada pra muita molecada, tá ligado? Pra começar a ler textos mais densos, estudos sociológicos, econômicos e blá blá blá. Hoje você tem um monte de, sei lá, empacotador de mercado que leu Mises
enquanto tem um monte de herdeiro que é mais burro que uma criança de 5 anos. Isso é desesperador, isso é bizarro e desesperador, velho. Isso é bizarro e desesperador, mano. É foda, pá. Não precisa ter más intenções. Ele pode ser alguém bem intencionado, mas que por pura ignorância... Tipo, o cara que ele é estoquista e ele entende de praxeologia. provoca a destruição O herdeiro tá lendo 48 Leis do Poder e Café com Deus Pai, tá ligado? É isso. em larga escala. Reconhecer isso nos obriga a questionar discursos, decisões e narrativas públicas, principalmente quando vemos decisões ilógicas vindas de autoridades e figuras de poder. O bandido, o mentiroso e o mal-intencionado podem ser combatidos porque suas intenções são previsíveis, mas o estúpido é imprevisível. Ele ataca quando menos se espera, de forma ilógica e sem qualquer benefício para si próprio. Ao entender que o estúpido é o inimigo mais perigoso, passamos a observar com mais atenção quem está em cargos de poder e quem influencia o imaginário coletivo. A lição mais profunda de Tipola é que não podemos mudar o fato que os estúpidos sempre existirão, mas podemos mudar a forma como reagimos a eles. Se queremos uma sociedade mais justa, racional e próspera, devemos ser implacáveis ao expor onde a estupidez se manifesta. Isso exige coragem para apontar o dedo, discernimento para identificar comportamentos estúpidos e, acima de tudo, houve um debate recentemente sobre o papado por um católico e um ortodoxo, e os dois são mecânicos. É foda, pá. ação para reduzir o impacto desses atos no cotidiano. Se a estupidez não for exposta, ela continua se fortalecendo na escuridão, gerando crises políticas, econômicas e sociais. Quando revelamos os rostos, nomes e exemplos práticos de quem pratica a estupidez, estamos de certa forma imunizando as pessoas contra ela. Cada indivíduo mais consciente é uma barreira a menos para os efeitos nocivos dos idiotas. Não podemos impedir a existência deles, mas podemos reduzir seu impacto na sociedade. Não. É impossível. O Brasil precisa de uma revolução cultural. É isso. Pra acabar com o impacto dessa galera é revolução cultural. Isso é o que torna esta análise tão relevante e urgente. Então não tenha medo de pensar. Valeu, After. Valeu pelo sub. Hoje em dia, querer aprender, se esforçar e buscar o conhecimento é visto por alguns como algo cringe, careta ou chato. Gente, primeiro menino na minha escola, gosta de ler livro na hora do recreio, não fica vagabundando. Que cringe, gente! Sabe o pior? Que na maior parte das vezes esse moleque vai ter uma vida pior que a delas, cara. Parou pra pensar nisso? Porque aquele papo de, ai, o karma, ai, não, eu vou ser seu patrão. Não, não necessariamente, cara. Muito provavelmente você vai ser só mais um fudido. Eles também vão ser mais fudidos, tão fudidos quanto você. Cara, muitas vezes o moleque que sabe socializar na escola, ele na lábia vai conseguir uma vida melhor do que o nerdão que fica lendo no recreio. Esse é o Brasil, cara! Esse é o Brasil! Esse é o Brasil. É... brutal. Brutal, cara. Gente, Simplesmente brutal. Primeiro menino na minha escola, gosta Valeu, Expected. O impacto do Kogos para o Capis foi devastador. Melhor exemplo prático de consigo pensar. É, cara, ele destruiu o de movimento. ler livro na hora do recreio, não fica vagabundando. Que cringe, gente! Peraí, volta. Vamos ver o conjunto das pessoas notáveis do Brasil. Tá, você vai pegar exemplos de pessoas do século XIX em que ser culto era algo valorizado, sabe? Quanto mais áreas do conhecimento você dominasse, melhor. A gente tá realmente em declínio, cara. A gente tá em declínio brutal. Também tá a questão da especialização. As pessoas estão se tornando especialistas em áreas cada vez mais nichadas, o que torna impossível você dominar mais de uma área sem ser um palpiteiro, como eu. Eu sou um palhaço, eu não sou intelectual. Eu aceito essa posição, eu nunca vou ser um intelectual. Mas hoje é impossível você ser especialista em mais de uma área. Praticamente impossível. Aí Dom Pedro provavelmente foi uma das pessoas mais inteligentes que já pisaram nessa terra maldita.
Mas sabe o que realmente é cringe? Passar a vida toda sem entender o mundo à sua volta. Isso sim é vergonhoso. Eles são mais felizes. A vida é curta, cara. A vida é curta. A pessoa que está alheia ao mundo ao seu redor, ela é mais feliz do que a gente. Mas, tipo... Muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas muito... Nossa, não tem nem comparação. São muito mais felizes. Porque no fim das contas, quem zomba de quem busca conhecimento está apenas revelando o próprio vazio. Essas pessoas riem porque se sentem ameaçadas. Elas sabem no fundo que estão paradas no tempo. Quem escolhe o caminho do conhecimento avança, e isso incomoda quem ficou para trás. Elas até te querem bem, mas não melhor do que elas. Mas isso não é problema seu. Cada minuto que você dedica a aprender, a questionar e a refletir é um passo para se libertar da ignorância e também das correntes que prendem quem só vive de zombaria e mediocridade. Não se deixe abalar por essas vozes pequenas. Se alguém na vida não é careta, é corajoso. Pensar por conta própria, buscar respostas e se esforçar para entender o que está por trás das aparências é um ato de revolução pessoal. E num mundo onde muitos seguem um rebanho sem questionar, pensar se torna um ato de rebeldia. Você não pode mudar o mundo inteiro sozinho, mas pode mudar o Que vibe de Redditor, né? I'm a free thinker. seu mundo. E às vezes, isso já é o bastante. Porque quando você decide aprender, você se torna mais forte. Tá papinho de autoajuda, né, cara? Exatamente o que eu não coloquei no final do meu vídeo. Eu cortei, eu tinha escrito um texto final ali, tipo... Pra levantar a moral do pessoal que tá assistindo o vídeo da Gen Z. Eles são tão autoajuda e eu deixei aquele final maldito. Então, tipo, eu falei, foda-se, eu não quero deixar você feliz, eu quero deixar você na merda, foda-se. Você acha o teu caminho, o problema é teu. Mais difícil de enganar e mais consciente de quem merece sua atenção e seu respeito. Então, se alguém rir de você porque está lendo, estudando ou tentando entender algo mais profundo, apenas sorria de volta. Eles estão rindo porque não tem nada mais inteligente para oferecer. Enquanto eles zombam, você está crescendo. Um ditado popular que algumas pessoas atribuem a Thomas Gray e outros a John Lennon diz que a ignorância é uma bênção. Discordo totalmente. Então você está errado, a ignorância é uma bênção. Ser um Bobson é ser o mais feliz. E Bobson não necessariamente eu tô falando de ser pobre. O médico que tá completamente tunelado no seu trabalho, mas ainda assim não faliu... Vamos lá, quem que é mais feliz? O médico que ganha seus 20 pau por mês e vive a vidinha dele de médico e no fim de semana vai pra praia, pega o copão Stanley dele e fica tomando, ouvindo, vai descer, vai descer. Ele é mais feliz do que todo mundo nesse chat, todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Você acha que... Ele nem sabe o que é dólar, nem tá nem acompanhando o PT, tá nem aí. Massa que ele foi, ela votou no Bolsonaro e tá tudo em casa. Fala mal do Lula e é isso. Ele é mais feliz que a gente, cara. Porque o Criador diz que o seu povo perece por falta de conhecimento. Ih, rapaz. Vemos isso passando de geração em geração. Escolha crescer, escolha ser livre. Não seja parte da manada de idiotas, porque essa é a longa Minha prima engenheira é bem assim, tá entendendo? Eles são mais felizes que a gente. marcha dos gados direto pro abatedouro. Para expandir seu conhecimento, aprender inglês é essencial. Hoje, quem ainda não sabe esse idioma está ficando para trás no mercado. Quem não sabe inglês é um analfabeto, use o termo correto. Se você não sabe inglês, você é um animal. Você é pior que o Luva de Pedreiro. Porque o Luva pelo menos é rico. Hã? Então o Luva é melhor do que você. Você acha que o Luva é burro? Não, o Luva é milionário. E você, seu pobre? Seu bosta? O Luva é melhor do que você. Ele também não fala inglês, mas você também não. De trabalho. Fora viajar sem depender de tradutores ou assistir a filmes e séries. Não sabe inglês subhumano, é isso. Sem dublagem e legendas. Para saber mais sobre o que estou falando, clique no link da descrição desse O vídeo ok, reflexões normais e é isso aí. No fim do dia, a ignorância é uma bênção, sim. Torne-se ignorante e seja mais feliz. É os guri.